Oi pessoal, então, mais um vídeo do canal, na nossa criação do sistema de controle de acesso, a tela de cadastro de usuário. Agora a gente vai fazer a parte de mostrar os dados do usuário selecionado na telinha. Então a gente tem o grid e vai selecionar o usuário e vai abrir a tela ou de consulta, ou de alteração ou de exclusão, e vai trazer os dados daquele usuário para poder fazer a operação que a gente quer. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso projeto já aberto. Quando a gente tem o nosso grid, vamos só executar ele aqui uma vez para ver exatamente o ponto em que estamos. Aqui já vai colocar o nome do usuário, que no caso aqui é um usuário administrador. E aqui a gente entra na tela de usuário, a gente tem aqui o nosso grid, que a gente já sabia, mostrando a lista de usuários. Vou lançar aqui uma pergunta para vocês me responderem nos comentários se vocês acham interessante colocar uma parte de pesquisa aqui nessa tela, para que a gente possa fazer uma pesquisa de nome de usuário, porque quando você tem pouca gente é fácil de você fazer a navegação. Agora, se você tiver uma quantidade muito grande de usuários, aí pode ser problemático. Então a gente pode acrescentar aqui um campo de pesquisa, caso vocês achem interessante. Então depois vocês me informam. Aqui, então, os botões não estão funcionando, a não ser o de saída. E a gente vai fazer justamente com que, quando clicar em consultar, alterar ou excluir, ele vai trazer a tela de cadastro de usuário, aquela que a gente criou no vídeo anterior, preenchida com os dados do usuário selecionado. E a tela de incluir, ele vai trazer a tela em branco. Então vamos lá. Aqui o primeiro ponto vai ser no formulário, que é a lista de usuários, a gente tem que associar aqui os botões de ação. Então vamos colocar aqui no botão de ação da consulta. A gente vai estar abrindo aqui, criando uma função, um PRG, né? um módulo relativo a isso. E nesse módulo a gente vai estar colocando aqui a chamada de função que vai fazer a abertura. A gente vai criar depois uma função chamada mostra tela, usuário, e no caso a gente vai estar passando uma informação de que aqui a gente está na tela de consulta, porque assim a gente vai conseguir usar a mesma tela de usuário em todos os casos. Deixa eu colocar, tá, aqui. Reduzir um pouco essa tela aqui de código. E essa mesma função a gente vai colocar nos outros também. Então a gente já tem aqui a de consulta do usuário. Vamos fazer o botão de inclusão. Que vai ter a mesma função, só que com parâmetro i, sabemos que é inclusão. Vamos fazer a de alteração. E a de exclusão.
A de relatório não vai ser feita agora porque ele é uma coisa bem diferente, tá, disso que a gente fez até agora. A gente tinha criado então aquela tela, aquela função mostra a tela do usuário. A gente vai criar ela, mas para isso a gente vai usar um módulo diferente, que aqui não existe ainda esse módulo, tá? A gente vai criar um módulo mostra a tela do usuário. Então, módulo novo, mostra tela usuário, PRG. Que vai trazer, vai servir para fazer para mostrar a tela. Então a gente vai declarar aqui a tela. E vai criar a função. Mostrar a tela do usuário. Como parâmetro, vamos colocar a ação que está querendo ser feita nessa tela. Eu vou colocar um return new, porque ela não tem necessidade de retornar nada. E vamos começar a fazer as informações. O que a gente precisa? A gente vai precisar de qual item foi selecionado. Ele é um índice, né, daquele browse. Então, qual linha que foi selecionada, qual os dados daquela linha, eu vou colocar como a selecionado, sendo que nesse caso a função que retorna aqui é uma função retorna o array contendo toda a linha, né? Isso já é da própria propriedade da função que tem da linguagem. Vamos verificar os dados que vão estar sendo os dados daquela linha, né? E uma função para saber se a gente vai abrir a tela ou não, porque a gente pode ter uma situação que a gente vai avaliar aqui, que a gente começa ela com falso, porque a gente pode ser que a gente tenha a situação de que a pessoa não selecionou nenhum item. Então a gente precisa fazer uma avaliação disso. Como a gente está tratando só de mostrar os dados, então eu vou colocar aqui vamos fazer a avaliação da ação. Se a ação foi igual a i, quer dizer, a gente fez a chamada através do botão de incluir, a gente só vai mandar abrir a tela. Ela vai receber true, porque ele não tem realmente nenhum dado. Caso contrário, a gente vai precisar obter os dados para serem mostrados. Então vamos lá, que é o else, né? Que aí é no caso da consulta, exclusão e alteração. Para isso a gente vai pegar qual foi o item que foi selecionado, que é retornado através da função getProperty. Essa getProperty é a função que retorna qualquer valor de qualquer propriedade, né? É uma propriedade qualquer de qualquer dos componentes da tela, né, no caso. Então, a gente vai pegar da tela lista usuário, que é a nossa tela, lista usuários, que é a tela na qual a gente está, que é onde tem o grid. O elemento da tela é o grid lista usuários, que é justamente a listinha de usuários que tem. E a propriedade desse grid que a gente vai querer é o value, que vai ser justamente qual é o item selecionado. Como eu falei, a gente pode ter selecionado ou não. No caso de consulta ou alteração e exclusão, a gente obrigatoriamente tem que ter selecionado alguma coisa. Então aí o NItem vai estar como qual é o número da linha. Quando você não selecionou nada, ele vai retornar 0.
Então, a gente vai fazer uma avaliação em cima disso. Se o n-item for maior do que 0, significa que a gente escolheu alguma coisa. Se não, aí a gente não selecionou nada, não escolheu nada. A gente vai mostrar uma mensagem de que tem que ser selecionado alguma coisa. Eu vou selecionar usuário da lista. E como título dessa janelinha de aviso, a gente vai colocar atenção. E não mudamos mais nada de informação. Caso tenha sido selecionado, a gente vai ter o número da linha selecionada nesse n-item. Então a gente vai precisar obter essa informação. Como a gente obtém? Através da getProperty. De novo, porque a gente selecionou a getProperty value para poder saber qual tinha sido selecionado. Agora a gente vai pegar da lista de itens qual é aquele item que foi selecionado. Então, na variável selecionado, a gente vai pegar a getProperty, na tela lista usuários, o elemento grid lista usuários, a propriedade que a gente quer é a propriedade item, que é aquela listinha de itens que tem quando que a gente configurou no começo, a gente colocou estava mostrando o grid, a gente colocou em branco, aí na hora que a gente entra na tela a gente carrega com todos os usuários. Então, esse item é um vetor. E esse vetor, então, cada item dele é um vetor, de vetores, né? Seria uma matriz. Então a gente vai pegar aquele item que foi selecionado, que a gente obteve pelo n-item, e que é um vetor, e vai colocar isso nesse A selecionado. Então esse A selecionado é um vetor. Tá? E a gente vai, para obter as informações, a gente vai chamar uma função, que eu não vou fazer essa extração de dados aqui, porque ele vai estar no módulo de funções de usuário, relativas ao banco de dados do usuário, que é o ledados usuário. A gente já vai escrever essa função. E colocamos o A selecionado 1. Por que o A selecionado 1? Porque a gente tem o A selecionado, ele você tem aqui na tela essa lista daqui. Você tem algumas propriedades. Aqui o nome do usuário, você tem o primeiro é o código do usuário, depois é nome, depois vem o sim ou não e assim por diante, que são as informações: código do usuário, nome, se é administrador, se é bloqueado, se está excluído. Então, esse é o vetor A selecionado, esse vetorzinho, sendo que o primeiro elemento é o código do usuário, que é o que a gente quer. Então, por isso eu peguei o A selecionado 1, que é o primeiro elemento do vetor A selecionado, que foi retornado pelas propriedades no getProperty. E, como a gente tem os dados, a gente vai abrir a tela. Tá? Depois disso, a gente vai fazer uma outra avaliação aqui. If abre tela. Aí a gente vai abrir a tela, senão ele cai fora sem abrir nada. Tá? Para não ficar avançando demais aqui, sem ter uma coisa mais visual, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o ledados usuário. Então a gente vem aqui no módulo
funções usuários, que está mantendo todas as funções relativas ao cadastro de usuário, contar as coisas que fazem conexão com o banco de dados, a gente vai criar essa funçãozinha que é uma função pequena. Então, a função de dados usuário, C código usuário. Ele vai receber o código usuário. Um detalhe, como ele, apesar de no banco de dados ser um valor, ele está retornando como uma string, tá? Isso é uma coisa relativa já à linguagem. Ele vai estar sempre retornando nesses casos como uma string, então você teria que transformar como valor. E a gente está retornando o resultado, que é um array, por isso o A na frente, que é justamente cada dado daquele usuário. Então vamos declarar aqui. É um array a resultado. A gente vai fazer a consulta, que é o comando select, para poder obter esses dados. Select. Código usuário. Nome, senha, administrador, que é aquele sim ou não, se é administrador ou não. Bloqueado, também se está bloqueado ou não. Excluído. E vamos pegar já a data cadastro, caso a gente queira mostrar ou usar em alguma coisa, a gente já coloca, porque sempre que a gente lê os dados do usuário, a gente vai poder usar essa função, quer seja nessa tela ou em outras telas que a gente vai fazer. Data atualização. From usuário, where código usuário igual a. E aqui é que tem aquela questão de que ele vai vir com uma string. Eu não sei se tem espaço em branco ou não, então vamos usar um altrin. Altrin c código usuário para poder retornar. Local a itens que a gente vai precisar usar. Tanto faz. Estou em inglês são os itens retornados na consulta. Então você tem a itens, que é o retorno da função MySQL exec query. Opa. Query server c consulta, que é a nossa query de consulta. Isso aí vai me retornar um vetor, que vai também retornar uma matriz, que é o padrão com todas as linhas que são as respostas desse select. Que no caso vai dar sempre um vetor com um vetor só, vai ter só uma linha que interessa. O resultado, que é o aitens 1, porque como eu falei, para a gente interessa, teoricamente você vai ter um usuário só com aquele código, então ele vai retornar uma matriz de uma linha. Então a gente vai pegar essa linha, essa primeira linha que tem todos os dados. Retornamos esse resultado. Esse resultado, portanto, veio para cá, para o dados, e onde a gente tem todo. Então, para a gente conseguir finalizar aqui rapidamente, a gente tem, quando vai abrir a tela, a gente vai chamar aquelas mesmas coisas que a gente já usa em outras telas. Active, se a janela está ativa. Aí ele vai aplicar, fazer os métodos. Tela usuário,
mais restore e set focus. Se não estiver ativa, aí a gente carrega a janela e window tela. Olha, o detalhe aqui é que a gente precisa preencher os campos. Aqui a gente vai preencher os campos com o set property. Que a gente vai pegar os campos que a gente obteve do banco de dados. Tela usuário. Que campos são? Primeiro, o TB código usuário. Value. Value, a gente vai pegar, vamos colocar o campo, como a gente está tratando desse tipo de elemento, a gente tem que ser um campo que seja string, né? Então, vamos pegar aqui o código do usuário, a gente transforma em string, porque ele veio como numérico no banco de dados. E coloca lá no determinado campo, o código do usuário. Aí a gente vai pegar o tb nome usuário. Só que aqui ele já vem como string normal, então é o campo 2. O terceiro, tb senha usuário. Que é o campo 3. É o terceiro elemento. Aí, cb administrador. Aqui, como a gente estava com um checkbox, a gente vai precisar fazer o seguinte: checkbox ele é verdadeiro ou falso. Então a gente vai colocar uma validação, tá? Se o campo, se o 4, que é o checkbox, se ele for igual a sim, significa que ele tem, que está marcado, que é o true, é verdadeiro. Então a gente vai manter, só fazer a validação colocando como igual a sim, que já vai retornar verdadeiro ou falso de acordo com o que está no banco. Aí vem também o cb bloqueado, que é nosso quinto elemento, também igual a sim. E finalmente cb excluído, que também é verdadeiro ou falso. Com isso a gente tem tudo o que a gente precisa para funcionar. Vamos testar, vamos ver se deu certo. A gente salva aqui e vai compilar. A compilação deu um erro por causa desse S aqui. Então, já estou tirando, vamos recompilar. Estamos aqui de volta à nossa tela. Vou entrar com o usuário. E vamos testar a tela de usuário. Quando a gente não seleciona nada, ele pede para selecionar o usuário. Não incluir, ele vai... Aqui não tem uma função, aqui não tem. Usando, depois a gente verifica isso. Vamos ver se ele está mostrando as outras coisas. Bom, voltando. O erro ali de inclusão foi porque não tinha, as propriedades não estão corretas, ele não tem o dados, então por isso, se você tentar clicar em incluir, não vai funcionar mesmo. Vamos testar então a consulta
A gente seleciona um usuário, por exemplo, esse André, consultar. Não. Tá vendo? O administrador está errado aqui. Vamos, administrador. O campo aqui que estava errado. Vamos compilar de novo. Voltando. Vamos testar de novo. Usuários, selecionou aqui, André, consultar. Aí traz código 2, André, senha está em branco. Como ele não é administrador nem nada, está tudo como não, então sai tudo em branco. Né? A gente não fez nenhum tratamento ali na tela de usuário ainda. Na tela do cadastro do usuário. Lá vamos ver o Fernando. Você vê que está excluído como sim, ele está marcado aqui, então está funcionando direitinho essa parte. Administrador também, marcado aqui como administrador. E esse Roberto está como bloqueado, ali bloqueado sim. Então, trouxemos os dados básicos. Tá? No próximo vídeo a gente vai montar aqui esse grid aqui que tem do cadastro de usuário com os acessos que tem nas telas. Bom, então por hoje é só. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostou, deixe o like, inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com os amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.